FM, a sua rádio do seu jeito. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Boa tarde para vocês! Bem-vindo, bem-vinda ao Band Mulher. Já começou, terça-feira, vamos que vamos. Por aqui nós vamos falar de muitos assuntos, vamos reforçar sobre os cuidados da saúde masculina. Afinal de contas, estamos no Novembro Azul. No nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, o alerta é para a pneumonia, que é uma doença que, se não for tratada da forma correta, pode levar até a morte, viu? E também teremos muitas informações sobre dislexia. Vamos entender essa condição em que a pessoa nasce com ela e afeta muito o aprendizado. Então a gente vai entender sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube. Por lá você pode acompanhar, já pega o link, manda para aquele grupo que está todo mundo da família lá, para ficarem ligadinhos e ligadinhas aqui. E também acesse o nosso Instagram, @BandMulherTriângulo, porque você por lá acompanha os nossos bastidores e principalmente você fica sabendo quem são os nossos convidados todos os dias. Combinado? Bora lá que o Band Mulher tá no ar. Contagem regressiva para o Natal, que já está chegando. E para você que está em busca daqueles itens de decoração, ainda mais com toque especial, fica a minha dica. Que tal decorar a sua casa e ainda fazer caridade? Pois é que a Casa do Menor Nova Canaã, que atende cerca de 150 crianças, está com bazar de Natal nessa terça-feira, o dia todo acontecendo. E o Carlos Vilela, nosso repórter, vai contar tudo pra gente. Oi, Carlos, boa tarde. Boa tarde, Vanessa Pires, e para todos e todas ligados no Band Mulher desta terça-feira. Deem só uma olhada nesses produtos. Olha só, que delicadeza, que fineza, que coisa maravilhosa. Tudo decoração já para o Natal deste ano. São produtos feitos com um máximo de carinho, de amor e, é claro, de muita, mas muita dedicação. E isso tudo está aqui neste bazar da Casa do Menor Nova Canaã. Eu vou conversar com a Aninha, que ela é a diretora-presidente da Casa do Menor Nova Canaã. Isso já é para o Natal, Aninha? Boa tarde. Boa tarde, bom dia a todos. Já nós estamos preparando para o bazar, né? Para as vendas de Natal, que está chegando. Então, como nós atendemos aqui de segunda a sexta, nós estamos aguardando vocês. Aninha, agora, quem produz essas maravilhas, essas obras de arte, vamos dizer assim, né? Olha, nós temos uma equipe de voluntárias maravilhosas, que estão aqui comigo há quase 20 anos, né? Que abraçaram o projeto, que gostam, acreditam no projeto, né? E então só tenho que agradecer. E tudo isso que está sendo vendido, mostrado, é revertido para o trabalho aqui da casa. Isso, nós temos 160 crianças, né? 80 de manhã, 80 à tarde, é contraturno. Essas crianças têm que estar estudando numa escola estadual ou municipal. E então essas crianças elas só vão estar aqui aprendendo coisas boas. Nós temos informática, aula de artes, música, esporte e temos consultório odontológico. Então, assim, são crianças que são muito educadas, bem atendidas e é o nosso objetivo. Ô, Aninha, o bazar acontece hoje, mas a casa funciona 365 dias por ano. Quem perder o de hoje pode vir a qualquer momento? Carlos, pode vir a qualquer momento. Nós atendemos de segunda a sexta, das 8h30 até as 17 horas. E é um prazer
receber vocês aqui e estar nos ajudando adquirindo os lindos produtos. Tá certo, obrigado, Aninha. Vanessa, eu vou dar mais uma passeada com as imagens para o telespectadora do Band Mulher ver o que é o bazar, mas acima de tudo, o que é a Casa do Menor Nova Canaã. Muito lindo mesmo esse trabalho. Eu vou reforçar, gente, que lá vocês encontram diferentes peças natalinas, como jogos americanos temáticos, panos de pratos decorados. Inclusive, eu tô com um pano de prato decorado. Para você que fala, Vanessa, eu queria coisa além do Natal. Ó, pronto, aqui, ó, você tem aquele para presentear aquela pessoa querida no dia do Natal. Muita coisa linda. Tem toalha de mesa, tem escapulário e muitos outros itens, viu? O bazar ele vai até às 6 horas da tarde e no endereço é a Rua do Carioca, número é 1135, fica no bairro Morada da Colina, aqui em Uberlândia, viu? E quem quiser conhecer mais sobre o projeto, acesse o @ Casa do Menor Nova Canaã. Combinado? Vou deixar minha toalha aqui porque eu tenho mais um convite para você. Mais tarde, o coral da Universidade Federal de Uberlândia e os alunos do curso técnico do ensino fundamental do Conservatório Estadual de Música, que é o Cora Pavan, eles vão se apresentar em conjunto e vai ser muito lindo. O evento reúne 2 turmas de canto coral, numa iniciativa que busca ampliar a formação dos estudantes por meio da troca de experiências entre diferentes grupos. Então, o programa inclui 8 peças apresentadas em diferentes formações. As 2 primeiras reúnem o coral da UFO e os alunos do curso técnico em obras de maior complexidade. A segunda apresentação, em seguir, junta-se as outras turmas do ensino fundamental do conservatório. Já pensou? E a estimativa é que cerca de 200 cantores participem dessa apresentação. Vai ser muito linda. Esse evento ele é de graça, começa às 6 horas da noite e será no ginásio da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza. Onde, Vanessa? Na rua Osório José da Cunha, número 631. Combinado? Recado dado. Outro recado para você. Nós estamos no Novembro Azul, né, que é o mês de conscientização sobre a saúde dos homens. Fazer exames de rotina como a próstata, por exemplo, é fundamental, mas a maioria acaba negligenciando esses cuidados, viu? Taxista, 20 anos, Mário trabalha 12 horas por dia. Diz que a rotina corrida atrapalha para se cuidar. Aos 63, fez só um exame de próstata até hoje. Não sinto nada, não tenho nenhum tipo de problema, então você vai deixando, né? Praticar atividades físicas, ter uma alimentação equilibrada, não fumar e evitar o consumo excessivo de álcool são atitudes que fazem diferença no bem-estar e na prevenção de doenças. Mas a verdade é que nós, homens, somos mais descuidados, principalmente em ir ao médico e manter o check-up em dia. É cultural. Os homens vão menos ao médico do que as mulheres. A diferença nas buscas por câncer de mama e de próstata, levantamento da Sala Digital da Band em parceria com o Google, evidencia bem como os homens se interessam menos pela saúde. Mas isso precisa mudar. Por que o homem se cuida menos do que a mulher? Não tem o hábito desde jovem de ir no médico, por conta de não ter um especialista em homem, como a mulher que tem o ginecologista. Tem a razão evolutiva dele já estar acostumado a lidar com ferimentos e deixar passar. E tem a razão de masculinidade e preconceito. O Carlos, dessa foto, aos 51 anos, não cuidava da saúde. 3 anos depois, sofreu um infarto. Agora, aos 73, ele faz o alerta. Mergulhe em si, ouça os sinais do teu corpo e leve a sério. Ele sempre se manifesta quando ele tem problema. Hoje que eu estou bem, acontece o seguinte, eu faço check-ups anuais. Ei, meninos, bora continuar cuidando da saúde. Ao longo do mês de novembro vamos falar muito sobre isso, tá? Ó, você tá aí na sua casa com o projeto da família? Pois é, a gente sabe como é que é. O pai quer durabilidade, a mãe quer a beleza e os filhos só querem um lugar perfeito para brincar. E aí, como é que une tudo isso no seu lar, hein? O desafio é grande, mas a RC Distribuidora tem a solução perfeita para você. E eu garanto, viu? Lá você encontra pisos e porcelanatos que, de verdade, aguentam a correria dos seus filhos e ainda deixam a sua casa mais linda.
não é só piso, é a tranquilidade de ter o melhor, sabe? Pois é, a equipe ajuda você a escolher o material certo que une todas as vontades da sua família. E o projeto da sua família pode se tornar a alegria da sua casa, viu? RC Distribuidora, onde a qualidade constrói as suas melhores memórias. Você precisa ir lá e conferir. Em Uberlândia, Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Ó, intervalo rapidinho, porque na volta nós vamos falar sobre pneumonia. Construindo ou reformando? Aproveite a Black November RC. Oportunidade única. Piso extra retificado Drytech, R$ 35,90. Torneira de lavatório Pica-Daixa, R$ 199,99. Revestimento extra retificado mais brilho, R$ 24,90. RC. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Cicobi. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199,00. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. Leal, o supermercado do menor preço. Batata, cebola ou cabotiá, R$ 1,98. Banana nanica, laranja ou melão, R$ 3,99. Acém ou músculo, R$ 28,99. Arroz Resende, R$ 16,98. Leite Bonolate, R$ 3,58. Na Anglo Embalagens tem ofertas de Black Friday, difusor ambientes R$ 17,99, sabonete erva doce R$ 34,99, muito mais ofertas. Na Anglo Embalagens, não é isso, Anderson? Isso mesmo. Continue comprando na Anglo Embalagens e concorra a um carro 0 km. Anglo Embalagens! Vem pra cá! Óculos de sol e armações a partir de R$ 99,00 é aqui na Telefotótica. Aproveite o mês da Black Friday e venha fazer ou trocar seus óculos com o maior desconto do ano, não é isso, Dani? É isso mesmo. Aproveite o mês de novembro com ofertas exclusivas pra você. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá! Final de ano chegou e por isso venha para a Nacional Peças e Serviços e faça aquela revisão no seu veículo. Aqui tem serviço de qualidade e tem oferta de Black Friday, não é isso, Davi? Isso mesmo, na troca de pastilha e disco, na linha leve, mão de obra grátis. Nacional Peças e Serviços, vem pra cá! Já estamos de volta e eu vou falar sobre a pneumonia, que é uma inflamação nos pulmões que pode afetar pessoas de todas as idades. E quando não tratada corretamente, gente, ela pode levar a complicações sérias e até a morte. Esse é o tema do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Checkup, Medicina e Diagnóstico. E hoje nós vamos falar sobre a doença, diagnóstico e tudo mais com a doutora pneumologista, a doutora Adriana Carvalho. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Mais uma pelo vez convite. conosco. Sim, sempre um prazer estar aqui. Bom. E dessa vez vamos falar sobre pneumonia. A gente, a cada momento, escuta alguém falando, fulano tá com pneumonia. É muito comum, né? Sim. Se ter pneumonia. E não só em algumas épocas do ano, a gente pode falar até sobre isso, em umas que tem mais ou menos, mas é muito comum. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal o que é, qual que é a diferença de se ter uma pneumonia com outro problema respiratório. Então, a pneumonia, na verdade, é uma das doenças que mais é uma das principais causas de morte evitável, né? E ela é caracterizada por uma inflamação que atinge justamente os pulmões. Quando nós temos uma gripe, quando a gente tem um resfriado, a gente está falando de uma infecção de vias aéreas, só daqui para cima, uma faringite, uma dor de garganta, né? Uma faringite, ou uma amidalite, ou uma sinusite. Então, a gente está falando daqui para cima. Agora, quando isso afeta os pulmões, aí a gente tem uma pneumonia. Tá? E a pneumonia, ela não tem época do ano para acontecer, ela acontece em qualquer época do ano.
a gente vê mais ou escuta mais no frio, porque no frio as pessoas estão mais aglomeradas, e aí a disseminação entre vírus e tal fica maior. Mas ela acontece em todas as épocas. E aí você falou vírus, então a incidência maior é a pneumonia viral, mas também existe a bacteriana? Existem tipos diferentes? Isso, a gente tem vírus e tem bactérias, né? São seres diferentes, mas que causam infecções no pulmão. Então, a própria infecção viral, ela pode, então você pode começar com uma amidalite viral, esse vírus ir para o pulmão e causar também uma pneumonite viral, que a gente chama que é uma pneumonia viral. Tá? Então, causada por vírus. É o que a gente viu muito no Covid. Tá? Ou na influenza, o H1N1, a gripe, também causa pneumonia. Né? Que é uma das complicações que quando ela atinge o pulmão, aí nós temos mais risco desse paciente se internar e a óbito. Né? E aí a gente tem as bactérias. As bactérias, elas são menos transmissíveis entre nós, a maioria das vezes as bactérias estão no nosso organismo já, e aí a gente tem uma queda da imunidade, pode até ser por um vírus, e aí desenvolver uma infecção bacteriana, que aí são as bactérias. Você falou uma coisa interessante que eu queria até que você explicasse melhor, sobre transmissão. Muitas pessoas falam, nossa, está com pneumonia, não posso chegar perto que eu vou ter pneumonia também. Não necessariamente, às vezes a pessoa pode adquirir aquele mesmo vírus e não causar a pneumonia. Exatamente. Isso, a gente pode, o vírus ele vai se manifestar diferente em cada pessoa. Tá? E aí as pessoas mais suscetíveis é que vão desenvolver a pneumonia. Então, no caso da pneumonia viral, né? Então, foi o que a gente viu na Covid, ou a gente vê na gripe. Quem são o grupo mais suscetível? É o grupo que, os idosos, os extremos de idade. Os idosos e as crianças, né? Ou quem tem uma doença imunológica, então uma queda da imunidade, uma doença, uma malformação pulmonar, uma doença estrutural pulmonar, um enfisema, uma asma, tudo isso predispõe a pessoa a ter mais pneumonias. Tá? Vamos falar sobre o diagnóstico. O que tem que levar a pessoa a preocupar-se em não só ficar tomando um xarope ali na farmácia e falar, poxa, eu preciso realmente procurar um médico, fazer um raio-x, porque é pelo ali o raio-x, principalmente, né, que vai detectar. Qual que é, assim, o sinal de alerta? Falava, não é só uma simples gripe. Então, a gente costuma dizer que na criança, a mãe sabe muito pela percepção de como que está o estado geral da criança, né? Os idosos, a gente vai verificar se ele deixa de comer, se ele fica muito mais prostrado. E a pessoa, no teu dia a dia, se você está resfriado, você tem uma disposição leve. Mas se você tem uma pneumonia ou uma gripe que pode virar pneumonia, é uma febre que não baixa. Então, 2, 3 dias com uma febre persistente, com uma dor que a gente chama de ventilatória dependente, é uma dor para respirar, né? Então, vai puxar o ar, sente uma dor empontada, não consegue comer, uma tosse que não cessa, que está se prolongando. Então, passou 2, 3 dias, a tosse não começou a diminuir, ela está só piorando. Né? Então, são sinais que a gente vai juntando e aí no exame físico e os sintomas todos estão piores, a gente pede um raio-x e aí fecha o diagnóstico. Tá? E em relação ao tratamento, dura por o quê? Uma semana, geralmente, de medicamentos? Depende da gravidade, mas no geral vai ser de 7 até 14 dias tá? De antibiótico, né? No caso da pneumonia bacteriana. E se for viral, às vezes é só observação e tratamento das complicações, no caso da Covid, que foi o que a gente teve também, né? Entendi. E aí uma questão que eu trouxe para a doutora nos bastidores, que aconteceu comigo, eu tive uma pneumonia, tomei medicamento, fiquei bem. Depois de 15 dias eu senti uma dor enorme na região das costas e fui descobrir a pneumonia não tinha curado. Como que é isso? Na verdade, ela pode ter curado e você teve uma recidiva, tá? Então, ela pode ter, vamos dizer assim, a pneumonia, uma das complicações é a extensão para a pleura, para uma maior gravidade. Então, ela vai estendendo, ela começa num cantinho do pulmão e ela vai aumentando. Você pode ter tomado um tempo de antibiótico adequado, mas mesmo assim ficou um pouquinho ali inflamado ainda, você deu uma abusadinha, viajou, mudou de ambiente, a imunidade caiu um pouquinho, a pneumonia voltou, tá? Isso pode acontecer, o que a gente chama de recidiva da pneumonia. É importante ressaltar que a pneumonia ela não é igual a um resfriado.
E aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, 2, 3 dias eu tô bom. A manifestação, os sintomas gerais da pneumonia são muito mais intensos. A recuperação da pneumonia, ela demora muito mais tempo. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque eu tive paciente que ignorou os sintomas de pneumonia e foi correr. Essas corridas de rua no fim de semana. Na segunda, na terça, ele estava muito pior. Né? Então, não pode, isso não pode acontecer. A gente tem que dar tempo para o corpo se recuperar e usar a medicação adequada, porque pode matar, gente. Pneumonia é coisa séria. É verdade. Né? E a vacina? O que a gente pode falar sobre a vacina? De que forma ela realmente vai prevenir, ela vai proteger? E qual o percentual? Como que é essa questão? Olha, nós temos, na verdade, a pneumonia ela é causada por inúmeros agentes, como a gente falou aqui, né? Então, a gente tem o vírus, tem as bactérias, mas a gente tem bactérias mais comuns. Então, a vacina, ela não é para evitar pneumonia, mas para diminuir a gravidade, assim como na gripe, né? Então, quando a gente fala de vacinar, a gente está deixando aquele sistema imune mais fortalecido. Então, você pode ter, você vai ser infectado, mas sem dúvida o teu organismo vai reagir de uma forma muito melhor. Tá? E reforçando que é importante essa questão, como você mesmo disse, né, de que não é uma simples gripe ou não é uma simples doença que pode levar à morte. Sim. E a gente noticia vez ou outra isso, né? Exato, exatamente. Então, a vacina, ela vai te proteger e vai principalmente os grupos de risco, né? Então, o que a gente fala, os idosos têm que vacinar, quem tem doença pulmonar, as crianças, quem tem doença autoimune, quem tem doença reumatológica, diabético, tem mais chance de pegar uma infecção mais grave. Então, é essa turma que tem que vacinar. Mais importante. Muito bom, muito obrigada, viu? Porque a gente fala muito de pneumonia, mas só quando a gente tem, gente, já foram 3, né? Pensando que eu tive 2 em uma e uma já 3 vezes. Eu sei muito bem como que é essa dor que a gente sente na tosse, bem desconfortável. E a gente fica com medo mesmo, dá muito medo. Obrigada, doutora Adriana. Volte sempre aqui para trazer sempre muitas informações para o pessoal. Eu que agradeço. E eu tenho um recado para você. A gente está falando, gente, pneumonia é uma doença séria, viu? Mas quando diagnosticada a tempo, o tratamento é simples e extremamente eficaz. Por isso é tão importante contar com quem entende de precisão e confiança quando o assunto é cuidar da saúde. O Checkup é um dos laboratórios mais certificados do Brasil, referência em análises clínicas e por exames de imagem também. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, o laboratório está sempre pronto para oferecer diagnósticos rápidos, seguros e completos que são fundamentais para detectar doenças como a pneumonia e como tantas outras também. Então, cuide da sua saúde com quem é sinônimo de qualidade e credibilidade. Visite uma das nossas unidades e fale através do nosso call center para tirar as suas dúvidas ou para agendar os seus exames. Então, anote aí, é o 3303 1000. E esse número é também o WhatsApp para facilitar a sua vida, viu? Checkup, resultados a serviço da vida. Mais um intervalo, jogo rápido. Na volta a gente segue falando sobre saúde. Vocês vão entender o que é a dislexia. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Venha para a Nova Nutri, a solução perfeita para o campo e para a cidade. Rações, sal mineral, feno, ferragem, selaria e muito mais. Tem oferta. Ração especial Dog 20 quilos, R$ 119,90. Ração Magnus todo dia, 20 quilos, R$ 114,90. E tem muito mais, né, Humberto? É isso mesmo. Ainda temos uma completa farmácia veterinária. Nova Nutri, vem pra cá. Aqui no Oswaldo Cruz, no bairro Estados Unidos, Gotti Centro Automotivo, com equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento 3D, balanceamento, pneu, suspensão, freios, troca de óleo, injeção eletrônica e elétrica em geral, não é isso, Cristiane? É isso mesmo. Traga seu carro para a revisão de férias. Gotti Centro Automotivo, vem pra cá. Aqui na Lip Truck, a lavagem de veículos pesados é levado a sério. Lavagem simples e geral, por cima e por baixo, motor, baús, tanques, cabines e faz lubrificação, né, Starley? É isso aí, Emerson. Traz pra cá seu bruto que a gente dá aquele talento que ele merece. Lip Truck, seu parceiro da estrada. Vem pra cá.
acabamentos de marca com preços de black. Tá na RC Distribuidora. Olha só. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 78,90. Piso prêmio extra retificado acetinado, R$ 29,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 47,90. RC. Leal, o supermercado do menor preço. Batata, cebola ou cabotiá, R$ 1,98. Banana nanica, laranja ou melão, R$ 3,99. Assim o músculo, R$ 28,99. Arroz Resende, R$ 16,98. Leite Bonolate, R$ 3,58. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Seguir o coração. Com o aroma e o sabor de 3 corações, você está sempre pronto para seguir o coração. Aqui no Instituto Implementar, cada atendimento é mais do que um tratamento. É a oportunidade de realizar o seu sonho. Não é isso, Dona Maria? É isso mesmo. Aqui eles realizaram o meu sonho e eu voltei a sorrir. Venha você também para o Instituto Implementar. Vem pra cá. Participe da promoção Aniversário Premiado Rede Soma Drogarias. A cada R$ 50 em compras em uma das 7 lojas Rede Soma Drogarias, você concorre a uma moto, TVs e muito mais, isso, BL. Isso mesmo. Siga nosso Instagram e participe. A única farmácia que te dá prêmios, Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Vai pegar a estrada antes? Faça uma revisão, check-up no seu carro ou picape na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, hein, Samanda? É isso mesmo. Tá com problema no seu veículo diesel, linha leve? Vem pra Fialto. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Já estamos de volta e eu quero falar para você que eu resolvi mudar o meu estilo de vida. Sabe por quê? Eu quero conforto, quero qualidade, quero bom gosto para os meus pés. Olha essa dica que eu vou dar para vocês. Na Dona Flex, o conforto e o bom gosto andam juntos. Lá você encontra calçados das marcas mais renomadas, como Usaflex, Anatomic Gel e Opa Nanken, todos com tecnologia que absorve o impacto e cuida dos seus pés a cada passo. Vocês estão vendo agora aqui na tela esses modelos femininos e masculinos que usam e unem estilo, qualidade e bem-estar. Inclusive, presta atenção no close. Vocês estão vendo essas florzinhas que nós mostramos? É coleção nova, viu? Ela vem diferenciada, com detalhes de florzinhas e é exclusiva, tá? Rapidinho já sai e depois não chora que não conseguiu. Então já aproveite agora, ó. Meus pés merecem tudo de bom. E eu só encontro na Dona Flex, que fica no Grife Shopping. Porque prazer, sensação de andar nas nuvens começa com um par de calçados da Dona Flex. Olha aí. Dona Flex, loja especializada em calçados confortáveis na cidade de Uberlândia. Na Dona Flex você encontra uma seleção especial de calçados das marcas mais renomadas, como Usaflex, Anatomic Gel e Opa Nanken, todas com tecnologia de conforto. As palmilhas dos calçados Dona Flex absorvem o impacto e cuidam dos seus pés em cada passo. Temos modelos femininos e masculinos que unem estilo, qualidade e bem-estar. A sensação de pisar nas nuvens começa com um par de calçados da Dona Flex. Calçados e bolsas em couro de altíssima qualidade. A loja fica no Grife Shopping, primeiro piso. Dá um close, olha o close no meu pé e eu vou contar pra vocês, gente, é muito confortável. Olha que coisa mais linda. São vários modelos, sabe aquela coisa que você fala assim, sapato confortável é aquela coisa careta? Não é não, linda, coloquei a bolsa aqui pra combinar. Reforçando o primeiro piso no Grife Shopping, combinado? Agora aqui com a minha bolsa eu já vou para a minha próxima entrevista. A gente volta para falar sobre dislexia, que é um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura, escrita e interpretação de palavras. Gente, estima-se que entre 5% e 10% da população tem dislexia e muitos casos passam desapercebidos. Por isso eu convidei aqui a neuropediatra, a doutora Ana Paula,
para falar sobre esse assunto que é muito importante com a gente. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, é um prazer falar sobre dislexia, inclusive porque, segundo o historiador o Yuval Harari, o que trouxe o Homo sapiens até aqui foi a nossa capacidade de ler e escrever, que é o que diferencia a nossa espécie de todas as outras. Então, a leitura escrita é uma aquisição, uma habilidade muito importante para a criança e para o resto da vida, né? Ah, é verdade. Bem reforçada essa importância. Vamos explicar para o pessoal em casa, afinal de contas, o que é a dislexia? De onde começa esse problema que afeta o entendimento na escrita, na leitura? Então, a dislexia é um transtorno do desenvolvimento, né? Então, tem uma origem neurobiológica. E ela é caracterizada por uma dificuldade persistente na aquisição das habilidades da leitura e da escrita, que é caracterizada por uma leitura lenta e laboriosa, uma dificuldade de compreender o que é lido, uma falha na decodificação de palavras. E a dislexia, ela precisa, né, de uma avaliação multiprofissional para a gente fazer o diagnóstico, e ela não pode ser melhor explicada por um prejuízo cognitivo ou déficits sensoriais, então um problema de visão, um problema auditivo, né, que também podem comprometer o aprendizado, ou pela falta de instrução educacional apropriada. Eu tenho a impressão de que a pessoa que tem dislexia, a gente, às vezes, normalmente, olha num quadro e vê um texto lá na primeira infância, quando está aprendendo o ABC. E a pessoa que tem dislexia deve que enxerga as letras assim, baralhadas. Eu penso que deve ser... Não é a mesma coisa, não é verdade? É mais ou menos isso, ela não consegue assimilar as letras e a formação da palavra, e isso vai dificultando o aprendizado? Isso. A primeira descrição da dislexia foi por um oftalmologista, que ele chamou de cegueira para palavras. A gente sabe que no nosso cérebro nós temos 3 áreas que são muito importantes para a leitura, né? Que é a área da palavra visual, a área da palavra falada, né? E uma área associativa. Então, essas conexões, elas precisam estar bem formadas para que a gente adquira, né, a habilidade de leitura. E a causa da dislexia é justamente essa, uma falha, né, nessas conexões. Antigamente, muito se confundia as pessoas que tinham dislexia, talvez com falta de interesse, com preguiça de aprender, com talvez uma diminuição intelectual, enfim, as pessoas achavam, assim, apontavam muito o dedo sem entender o que realmente aquela pessoa tinha. Com certeza. E eu acredito, né, que a educação é o que vai transformar o mundo. Então, essas pessoas com dislexia, elas têm um percentual de evasão escolar muito grande, né, tem uma associação com depressão, com ansiedade, uma baixa estima, né. Então, é um transtorno que traz muito prejuízo para criança, né, no processo de aprendizado e ao longo da vida também, porque é persistente, né? Geralmente é diagnosticado lá na primeira infância ou em qual fase da vida? Quando está na educação, na escola, quando? Um fato interessante é que um dos pré-requisitos é que a criança ela precisa já ter 2 anos do início do processo de alfabetização. Então, é a partir dos 9 anos. Nossa, muito já grandinho, né? Isso. A gente identifica fatores de risco precocemente em crianças, né, entre 6 e 9 anos. E aí, nesse caso, a gente já encaminha para uma intervenção que vai ser precoce, né? Mas o diagnóstico formal é a partir dos 9 anos. E existem casos de que nem se é diagnosticado só na fase adulta e que a pessoa passa uma vida inteira ali com a sua dificuldade e só realmente é diagnosticado já grande? Sim, a gente tem famílias, por exemplo, que hoje têm acesso, né, a um cuidado de saúde e vem à procura, né, para entender melhor aquela criança. E aí, quando a gente vê a história, às vezes a família tem vários outros integrantes que tiveram um insucesso, né, nesse processo do aprendizado da leitura e, né, é de uma origem familiar mesmo. Então, muitos casos antigamente ficavam sem diagnóstico. E a pessoa só percebia e fala, nossa, meu pai tinha essa dificuldade, nunca imaginei. Agora com meu filho, agora eu entendo. Tipo, só ali. Por isso que a gente traz esses assuntos para a TV, porque às vezes as pessoas têm um caso na família e nunca imaginou que pudesse ser uma dislexia, por exemplo, e vai correr atrás do diagnóstico, né? Isso.
às vezes as pessoas relatam assim, o meu pai, ele fazia conta de cabeça, a gente tinha uma mercearia, ele nunca usou calculadora, mas ele nunca conseguiu aprender a ler e escrever. Então, provavelmente, esse é um caso, né, de uma dislexia, que naquela época a gente não tinha mesmo um programa estruturado, né, para identificar, para intervenção. A partir do momento em que a família ali, ou a escola, né, já aponta essa possibilidade, como que é feito o diagnóstico? É necessário uma avaliação multiprofissional, né? Então, quando a gente suspeita, a gente precisa encaminhar a criança para uma avaliação formal, ou com um fonoaudiólogo, ou com um psicopedagogo, e aí é necessário pelo menos 6 meses de uma intervenção adequada num programa estruturado, né? Geralmente com a alfabetização pelo método fônico, e aí se após esses 6 meses de intervenção a criança falha, né? A gente nota que a dificuldade é persistente, aí a gente pode pensar no diagnóstico da dislexia. E você falou uma questão importante que eu queria até que você ressaltasse. A pessoa ali, às vezes, não está aprendendo pela leitura, porque tem essa dificuldade, mas se ela ouve todo aquele conteúdo, ela vai aprender. Isso, e aí a gente tem algumas estratégias que elas podem e devem ser empregadas, né? Que é a adaptação que a gente tanto pede nas escolas, que é a gravação das aulas, né? Para a criança ouvir em casa. Outra questão importantíssima é que a complementação oral das provas, ela seja uma regra, né? E não apenas quando a criança não atingiu a média. Então, a criança fez a prova de português. Ao final da prova, o professor chama a criança e fala, essa questão aqui, você fez dessa forma, você me explica como que você entendeu essa questão. E ele tem que considerar o relato oral daquela criança, porque a falha dele é na leitura escrita. Então, se a gente quer avaliar o conhecimento da criança, é necessária essa complementação oral. E aí é isso que eu queria que você explicasse agora, como que seria o tratamento, né? Creio que multidisciplinar, para essa criança ter uma qualidade de vida, né? O que a gente tem de evidência é mesmo a alfabetização pelo método fônico, que é aquele método antigo, né? Que a gente correlaciona os grafemas, que são as letras, com os fonemas. E é um programa estruturado, então assim, é preciso que seja um profissional treinado. A gente fala muito de medicina baseada em evidências, mas a gente precisa agora falar da educação baseada em evidências, né? Aqui a gente começa a alfabetizar as crianças muito cedo no Brasil. Na Suécia, por exemplo, o processo de alfabetização ele inicia aos 8 anos. Por quê? Porque essas conexões neurais que precisam estar fortes, né, para a gente iniciar o processo, né, da leitura escrita, elas se formam depois. Então, a gente precisa de pensar numa educação baseada em evidências e, identificando a criança que tem dificuldade, saber encaminhar para um programa estruturado. Isso poderia existir nas escolas, né? Mas, infelizmente, a gente percebe que ainda há uma grande dificuldade em acessar esse programa, né? E as escolas são as principais agentes de detecção, é ali que eles vão dar o alerta e falar, pai, mãe, tá precisando ver. Então, a escola que tem que estar atenta nisso. Como que os pais também podem tentar perceber isso? A escola é uma ferramenta muito importante, porque eles estão com a criança uma grande parte do tempo. Diante de qualquer dificuldade escolar, essa criança merece ser avaliada. É muito comum que a dislexia tenha como comorbidade o TDAH, então mais de 60% dessas crianças têm associação com o TDAH e o TDAH é tratável, né? E os pais, assim, eu acho que em todas as fases da vida, a participação dos pais é muito importante, mas nesse início escolar, os pais têm que estar atentos, né? Muitas vezes o pai chega para mim e fala, olha, doutor, eu acho que meu filho não está lendo bem, ele não está aprendendo, e aí eu faço, né, a avaliação no consultório, de fato aquela criança tem um prejuízo. E aí quando a gente pede relatório escolar, eles relatam que está tudo bem, né? Que tem outras crianças que também estão com a mesma dificuldade, mas espera aí, a gente não precisa comparar ele com as outras crianças, a gente tem que saber o que é esperado para aquela idade e fazer uma comparação nesse sentido, né?
Muito interessante. Eu confesso a vocês que eu conhecia, falei com a doutora muito pouco sobre, e eu achei muito legal trazer isso, como a gente mesmo disse, às vezes para acender esse alerta para os pais, mães que estão assistindo a gente, principalmente se tem alguém na família, né, doutora? Para poder, né, ficar atento ainda se o filho ou a filha está com alguma dificuldade, pode ser que tenha aí, né? Muito bem. Certeza. Muito obrigada, adorei as explicações, os esclarecimentos, puxãozinho de orelha também. Obrigada, viu, por participar do nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer. Igualmente. E obrigada a você que está aí assistindo a gente, aquele beijão, um ótimo dia. Amanhã, mais Band Mulher às 10 para as 2, eu tô te esperando com gastronomia. Ai, que delícia, ó. Tchau, tchau. Até mais.